Chegamos em mais um episódio no nosso 2PCast, comigo, Michele Castro, e eu estou aqui muito feliz com a nossa convidada, que eu já vou apresentar para vocês, mas antes, curte muito esse vídeo, se inscreve no nosso canal para que vocês possam acompanhar o nosso podcast voltado para comunicação. E não é diferente, porque hoje eu trouxe a nossa convidada, que ela entende muito de mulheres. Ela é a Camila Pastório. Ela é autora, mentora, especialista em inteligência emocional feminina aplicada às relações interpessoais. Tudo o que eu mais amo. Então, seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Mi. Boa noite, pessoal. A quem vai nos assistir posteriormente à gravação. Que prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Participar do seu programa número 2, para mim é um privilégio também. Vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre relacionamento e sobre tudo. Vamos ajudar essa mulherada. Sobre tudo. Só para avisar que eu não estou escutando aqui. Não sei se está interferindo alguma coisa no áudio. Ah, ótimo. Mas eu quero só, começando, deixa eu só dar um parecer para você que talvez não, você não sabe. Nós temos 2 pontos em comum. Ah, é? Quais? Eu sei que você é gaúcha. Sim. E eu também sou gaúcha. Ah, que bacana. Da onde você é? Alegrete, já ouviu falar? Já. Tá um pouquinho longe de mim, mas eu sei sim. Interior do Rio Grande do Sul. E você também comentou em um episódio que a sua mãe engravidou com 14 anos e é casada até hoje. A minha mãe engravidou com 14 anos e é casada até hoje com meu pai. Que coincidência bonita. Coincidência mesmo. Gostei, por isso que a energia bateu. É, com certeza. Então, semelhante atrai semelhante. Exatamente. E eu tenho essa admiração também, uma referência, né, dos meus pais, de relacionamento, enfim. E quando eu vi, eu pensei, nossa, ela, além de tudo, é gaúcha e tem essa história ali. Terra de gente boa, né? É. E, Cami, eu tô bem feliz que você tá aqui para compartilhar com a gente muitos ensinamentos. Aliás, gente, eu quero pedir para vocês, mandem as mensagens, as perguntas, porque é uma mentoria que a gente vai ter com essa mulher hoje. Então, e é de graça, hein? Aproveita, porque eu fiz uma lista aqui das minhas perguntas. Então, façam as perguntas de vocês também, porque vai ser incrível esse episódio. E sabe o que eu quero começar? Entendendo um pouquinho, Cami, de você. Como que foi? Porque eu também não falei que você é arquiteta. Sim. Como que foi que você saiu desse momento de arquiteta para trazer todo esse conhecimento de mulheres? Eu falo que é muito interessante porque tudo está alinhado com o nosso propósito. Então, muitas pessoas perguntam, como eu faço para encontrar o meu propósito? Nosso propósito está muito alinhado com as nossas habilidades naturais. Então, eu sou muito criativa. Eu faço autorretrato, eu faço desenhos, pinturas, crochê, tricô, tudo que a família italiana gaúcha faz, né? E sempre fui muito criativa. Então, na época de vestibular, a minha família... meu sonho, quero ser médica, quero fazer medicina, né? Mas aí acabei indo para arquitetura justamente por essas minhas habilidades. Só que dentro da arquitetura, eu vi que eu andava, mas eu voltava um pouco. Eu amava a criatividade, trabalhei com arquitetura no mercado de alto padrão de luxo, me dava super bem quanto a isso, mas a teoria em si parece que não era para mim. Eu falei, gente, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de ir na frente de uma câmera, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de fazer contatos. Será que é arquitetura mesmo? E aí, um belo dia, o meu propósito me encontrou. Que eu falo que ele nos encontra, né? E aí foi toda uma questão de introspecção, de um momento de autoconhecimento. E aí eu me deparei com esse conteúdo de feminilidade. Aí eu falei, até um tempo atrás eu construía casas, hoje eu ajudo a edificar lares. Ai, que demais, adorei. E bom. Você fez acho que foi em Curitiba, foi isso? Foi em Pato Branco, Paraná. Paraná, desculpa. Isso, fiz faculdade lá. E como que veio parar, então, aqui em São Paulo? Em São Como é que foi? Eu estava numa época da minha vida que eu acho que todas as mulheres acabam passando, né? Naquele momento que você termina um relacionamento, você fala, nossa, eu preciso mudar o cabelo, preciso mudar de vida, preciso mudar de tudo. A transformação começa... A metamorfose.
Lado de fora também. Exato. E aí, na época, eu já havia me formado, já estava com o meu escritório, já tinha atendido todos os clientes que... a cidade era muito pequena, a região era muito pequena, Sim. né, em relação a São Paulo. E comecei, quero ir embora de país, quero ir embora de estado, de qualquer lugar. Comecei a enviar currículos, vários. Tinha, assim, semanas que eu enviava mais de 100 currículos, para todo lugar que você pudesse imaginar. E um belo dia eu recebi uma ligação de uma construtora de São Paulo, comentando que tinha uma vaga aberta para o setor que eu estava me candidatando, que eles gostariam de uma reunião comigo. Fizemos a reunião, na mesma hora eles falaram, a vaga é sua, mas precisamos de você aqui em São Paulo na segunda-feira, isso era terça. Aí veio a energia masculina, né? Uhum. Bora, vai, Total. vai agora. Aí deixei carro, deixei apartamento, vim com 3 malas para São Paulo, morar no Airbnb. E próximo da empresa. Aí trabalhei ali por um tempo, então eu vim para São Paulo por uma oportunidade no âmbito da arquitetura. Então eu falo, a Camila de hoje existe graças à arquitetura. Então eu sou muito grata a Que ela, legal. porém já não atuo mais. E eu achei, essa parte eu realmente não sabia. Achei que você tinha vindo quando já estava atuando nessa área mais como mentoria e para mulheres. Mas bacana saber Sim, disso. Foi. E como tem a ver a arquitetura, né? Se a gente for parar para pensar, a sua trajetória, ela não é tão diferente. O olhar para a arquitetura, ela é muito do belo, ela tem essa organização, e seja Sim. para algo mais moderno ou contemporâneo, seja o que for, a gente tem uma construção de imagem pro belo, né? Sim. E eu acho que foi muito ao encontro do que você faz, acaba sendo, e que tá muito na tua imagem, né? Sim. E aí eu queria saber um pouquinho sobre essa construção super feminina que eu acho que você tem. Você sempre foi assim? Isso só aflorou cada vez mais? Como é que foi? Sim. Em alguns momentos da nossa vida, nós acabamos nos perdendo de quem nós somos por circunstâncias de vivências que nós temos. Decepções, frustrações, traições, traumas, medos, enfim. E nós acabamos pegando algumas características que não são nossas. Então, essas características nos transformam numa outra pessoa. Só que a essência não muda. É a mesma coisa, uma árvore, ela muda suas folhas a cada estação, mas ela não perde suas raízes. Então foi isso que aconteceu comigo. Ao longo da minha vida, eu acabei me empoderando demais, vestindo a armadura forte, até por questão da minha profissão. Por mais que a arquitetura ela seja mais singela que uma engenharia, por exemplo, mas você também precisa se posicionar. Total. Se eu chegasse assim numa obra de saltinho, agora não posso usar salto que eu tô com os dedinhos quebrados. Pois é, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas se chegasse em uma obra toda de feminina, você não ia ser respeitada, não iria não ser respeitada, mas não iria ter A credibilidade, credibilidade que teria se chegasse mais imponente, né? Então, acabei trazendo isso pro meu lado pessoal também. Mas aí, quando bateu na trave, que eu falei, opa, agora eu tenho que voltar a ser a minha essência, a ser como eu fui criada a ser. A minha base, né? Minhas avós, minha mãe, é isso. Elas são o meu exemplo de mulher, elas são o meu exemplo de feminino. Sim. Então eu preciso voltar um passinho atrás. E aí eu fui desconstruindo toda essa armadura, toda essa parte pesada e lapidando de novo diamante. Que o carvão e o diamante, eles têm as mesmas propriedades, né? Só que um brilha e o outro fica só no porão. Pois é, e foi incrível essa analogia que você fez, porque tem muitas mulheres que não se dão conta disso, né? E homens também, quando muda esse do feminino para o masculino e vice-versa. Eu também passei por esse processo, eu acho que é natural, né? A gente não tinha tanto conhecimento assim, então eu passei exatamente por esse processo de viver o meio corporativo, e a gente precisa se posicionar, e isso não muda. Até é bom a gente deixar claro para as pessoas, né? Existem cargos que você precisa se posicionar e ter essa energia masculina. Sim. Mas a gente precisa ter esse conhecimento para virar essa chave no momento certo, para que a gente possa construir isso dentro da nossa casa e se manter feminina. E o que você consegue ver nesse movimento feminista, por exemplo? Ele construiu mais e valorizou ainda mais as mulheres, ou ele caiu num desserviço? Então, o movimento feminista, eu gosto sempre de frisar isso. Ele serviu e nos permitiu estarmos aqui hoje comentando e ter a nossa voz ouvida, né? Mas até certo ponto. Quando o excesso
chega é que despolariza as mulheres. Então aí vem para todo aquele o feminismo tóxico, né? Onde as mulheres entram nessa competição, onde elas entram nessa inveja do sexo oposto, né? Uma briga, uma rivalidade. Então elas já não enxergam mais o seu homem, o seu marido, como um parceiro, mas sim como um rival. Então elas disputam força, então elas disputam nível social, até mesmo dentro de um relacionamento, vira uma disputa e não mais uma sociedade. Então acredito que assim, o feminismo foi bom, porém até certo ponto. Ele nos permitiu ter nossa voz ouvida, mas só até aí, né? Depois a gente pode voltar a ser feminina. Mas eu acho, Mi, que esse movimento ele tá regredindo um pouco agora, porque as mulheres estão caindo na realidade e estão vendo que abraçar o mundo percebendo isso é um também. pouco pesado. Então elas estão voltando a deixar um pouco espaço para os homens, porque eu falo para todas as mulheres, quando você está em uma situação, está em um relacionamento onde você se sente muito cansada ou muito exausta, é porque você não está cumprindo seu papel. Você está cumprindo o papel de outra pessoa. Então é isso que acontece. Agora que elas se deram conta disso, elas estão voltando um pouquinho atrás. Esperamos que continue assim. Eu tenho percebido isso também. E eu acho até por ter pessoas assim como você, que fala desses assuntos, traz mais clareza. A gente precisa ter exemplos, né, e entender que é real isso. A gente perde relacionamento, a gente perde relações na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, quando a gente não tem esse cuidado com a nossa energia. Exato. Quantas pessoas, eu também falo muito isso nas minhas redes sociais, quantas pessoas perderam, tem um currículo maravilhoso, falam 3, 4 línguas, 3 faculdades e são demitidas. Elas não fazem parte, as pessoas não querem elas no meio corporativo, porque elas não têm uma habilidade com as pessoas. Elas não conseguem lidar com o seu emocional. E você fala muito sobre isso, né? Inteligência emocional. Sim, sim, sim. E esse é uma das habilidades. E eu que fui há pouco tempo no SXSW, foi falado muito sobre isso. Inteligência emocional é uma das habilidades que serão muito exigidas no futuro, mais do que uma faculdade. Então, sim. O quanto importante é isso, né, Cami? Muito importante. E a mulher que ela sabe ter inteligência emocional no âmbito profissional, ela também se destaca. A mulher que sabe ser feminina no âmbito profissional, ela também se destaca. Claro que ela precisa ter toda essa força, essas características masculinas, né? A ação, a determinação, a garra, para ela se destacar. Mas se ela tiver essa sua sutileza, essa sua delicadeza do feminino, ela vai conseguir passar na frente caso tenha uma oportunidade. Porque o mundo não está preparado para essas mulheres ainda. O mundo acostumou com as empoderadas. Então, se chega uma mulher equilibrada ali no seu feminino e no seu masculino, ela se destaca. Se destaca na frente de todas. Totalmente, ela consegue manter essa relação muito mais humanizada, que a gente confunde. Eu fiz essa confusão também, no sentido de não conseguir lidar com determinadas situações, porque a gente escutava muito falar, né? Você não pode se emocionar, não pode chorar, isso é uma fragilidade. E é diferente da gente usar a nossa habilidade feminina de ter essa sensibilidade. Claro. No momento certo e na hora certa. A inteligência emocional. Que é isso? Que muitas pessoas confundem o inteligente com o sábio, né? Exatamente. A inteligência você adquire... Aliás, fala um pouquinho pra gente sobre isso. A diferença entre ser inteligente e ser sábio. A inteligência você adquire ela em classes escolares, em faculdades, em cursos, em formações acadêmicas. A sabedoria você adquire com as vivências e as experiências que você passou. Então hoje nós vemos pessoas muito inteligentes, graduadas e pós-graduadas, que trabalham para uma pessoa que nem formação acadêmica tem. Mas talvez essa pessoa sem formação acadêmica, ela é muito mais sábia, teve muito mais experiência de vida e ressignificou em forma de aprendizado para o seu próprio crescimento. Totalmente. Então, é muito interessante saber distinguir. Nós precisamos ter os dois. Agora nós estamos numa geração também que você não precisa mais estudar, você não precisa mais se formar, faça o meu curso que você vai ganhar milhões. Não é assim. Nós precisamos de educação, né? Nós ainda somos um país que está muito atrasado em relação à educação. Mas se você tem esse ponto mais a sabedoria,
aí você se torna alguém realmente acima da média, fora da curva, né? Exatamente. E existem decisões que só uma pessoa sábia conseguiria, Só né? a experiência que É, pode te colocar. Quando nós temos experiência em determinados assuntos, nós muitas vezes evitamos de entrar em frustrações e em decepções, porque a nossa experiência nos faz prestar atenção nos gatilhos que aquela situação está nos despertando. Então, por exemplo, você entra num relacionamento ou até mesmo num negócio, você consegue entender, ler pessoas, ver os sinais que estão por trás, então você fala, nesse ponto aqui, pode ser que lá na frente eu possa vir a ter um probleminha, então vamos tentar ajustar aqui? Isso é a sabedoria que te traz. totalmente. A inteligência mecânica. Exatamente. Eu vi, você falou esse negócio de faculdade e é muito interessante, porque a gente tem visto mesmo, cada vez mais. Eu faço mentorias voltado para transição de carreira, para ascensão profissional. Então eu lido muito com pessoas que estão trabalhando no meio corporativo e é unânime, todas as pessoas, porque a maioria são líderes que já fazem mentoria comigo. E chegam reclamando, nossa, meu dia hoje foi insano porque eu não consigo contratar, eu tô com a equipe desfalcada, eu treino 2, 3 meses, as pessoas vão embora. E é muito em função disso, porque as pessoas pensam, por que eu vou ficar 8 horas para ganhar R$ 2.500 se eu posso trabalhar na internet e ganhar 4.000? E existe muito esse incentivo. Só que eu vi uma frase uma vez, que o Joel J, ele até comentou sobre isso, ele falou, mas quem foi que disse que o diploma prometia para você que você ia ganhar muito bem? Independente de você ter diploma ou não, quem vai fazer essa jornada é você. Quem vai colocar talento vai ser você. Isso. Mas o diploma, ele é algo que ninguém tira de você. Exatamente. E eu acho que ele deve ser valorizado, sim. E a gente não pode deixar de lado, né? E faz muito sentido com isso que você está trazendo. Óbvio, com certeza. Até ontem mesmo eu estava conversando com alguns amigos a respeito de medicina. Então hoje nós vemos alguns médicos muito gabaritados que são completamente offs das suas redes sociais. Exatamente. Você procura o Instagram, tem 2 fotos, uma arte, nem um sabe gráfico, lidar com o Instagram. nem sabe lidar. Mas ele tem um currículo, ele tem uma experiência gigantesca, só que ele não está no online. Aí você vê um médico recém-formado, ele tá lá no Instagram todos os dias e tá com milhões de seguidores. Tá ganhando, talvez financeiramente, muito mais que o outro. Por quê? Porque ele tá no online. Então, a gente precisa também, querendo ou não, ou você é on, ou você é off, né? Exatamente. Na vida em que nós vivemos agora, na nossa realidade, precisa estar no online também. E o online também exige um cuidado. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente que lida com rede social, certamente você já recebeu inúmeros pedidos, propostas para fazer publicidade voltado para a área da saúde. E existe muitas pessoas que não são tão especialistas assim como se dizem. Sim. E esse é um perigo. Tanto que a gente vê resultados de cirurgias que infelizmente não deram certo, Exato. de influenciadoras que vieram depois para falar vários procedimentos que deram errado, porque nem sempre aquele profissional, ou era ele mesmo que lidava, fazia a cirurgia, ele chamava um outro profissional para fazer. Enfim, eu tenho muito esse cuidado, eu procuro o CRM, eu acho que é uma dica que as pessoas têm que fazer. Eu achei interessante você falar sobre isso, porque é verdade, Sim, tem excelentes profissionais que não estão no Instagram e eles são excelentes mesmo, né? Ouso dizer, não vou dizer que a grande maioria, não podemos generalizar, mas muitos dos mais renomados, dos mais profissionais, estão mais no off do que no on. Porque a nossa geração, Verdade. a geração mais jovem, que está muito conectada, é bom. É bom. Claro. E a internet também possibilitou que várias pessoas pudessem mudar de vida, através justamente do que nós Com certeza. estávamos falando, né? De mostrarem os seus talentos. E se nós temos um talento, por que não comercializar esse talento? Claro, né? levar mais pessoas. Exato, só que não tira o ponto de você precisar fazer também, estudar, enfim, ter uma formação, né? Ter uma base, ter uma teoria. Totalmente, eu tenho visto muito, Cami, e eu que venho do meio corporativo, isso pra mim grita, assim, e eu vejo algumas coisas no teu Instagram e eu vejo que talvez você também concorde. Todo mundo hoje é CEO. Todo mundo. Você olha lá no perfil da CEO da empresa tal. A empresa é dentro da casa da pessoa. Não tem problema. Acho que é um orgulho as pessoas se orgulharem de ter a sua empresa, de empreender. Mas, poxa, um CEO, a gente sabe o quanto ele
caminhou, quanta sola de sapato ele gastou Pra para chegar chegar nesse até lá. cargo, entende? Então, é isso, as pessoas usam muito o glamour na rede social. E aí, aproveitando, eu queria fazer essa pergunta até para você. Claro. Existem boas maneiras no Instagram? Com certeza. A polêmica A agora, né? polêmica. Por favor, então nos ajude com isso. Eu comento que assim, existem. O meu Instagram é voltado diretamente para o público feminino, comportamento e etiqueta. Então, para mulheres que querem talvez entrar num relacionamento ou querem se relacionar com a sua melhor versão, serem mulheres valorizadas, mulheres de alto valor, né? Eu comento como que uma mulher de alto valor se comporta nas redes sociais, se comporta no mundo. É aquela mulher que você entra lá no Instagram e tem 1 milhão de fotos de biquíni? Se ela não trabalha com isso, se ela não trabalha, se ela não é uma modelo, se ela não é uma, né, enfim. Então, evita. É aquela mulher que fica se expondo, que vai pra festa todo dia, posta um monte de foto, bêbada na balada, descendo até o chão, filmando. Que credibilidade que essa mulher terá até para um trabalho, por exemplo. Hoje, quando nós vamos ser contratados, você vê do mundo corporativo, eu vim também. Os RHs, eles procuram também as suas redes sociais. Totalmente. Então, imagina, você está pronta para ir para uma entrevista de emprego que talvez possa mudar o seu patamar de vida. Aí você vai lá numa balada e posta o combo, o foguinho, a bebida, o funk, o cropped, o biquíni. Enfim, você tem que ser, assim, comedida, né? Você precisa estar mais equilibrada um pouco. Não que você não tenha que não mostrar nada, mas equilibra. Mostra um pouco. Eu falo que a vida acontece mesmo no off. Lógico. No on você mostra um pouquinho ali, mas se comporte. Se você quer ser uma mulher valorizada, tente mostrar um pouco menos. Eu acredito que as pessoas têm. É inevitável isso. A gente tem grandes oportunidades na nossa vida quando a gente transmite uma credibilidade. Exato. É claro, é óbvio que quando você tem a oportunidade de estar diante de algo que você pode mudar a sua vida, aí vai depender da tua inteligência, da tua Óbvio. sabedoria, a tua experiência. E aí, nesse momento, é você com as suas habilidades de se Exatamente. relacionar. Só que a nossa imagem comunica. Então, se a nossa Exatamente. imagem comunica no pessoal, no virtual ela também é da mesma maneira. Então, a pessoa que entra ali no seu Instagram, se ela não teve a oportunidade de lhe conhecer ainda e ver só foto ali de você de biquíni, de você se expondo, de você mostrando, talvez você nem seja esse tipo de mulher, mas a pessoa faz esse tipo de leitura. Então, não que Exatamente. seja errado, quer postar, posta, né? Mas seja autorresponsável pelo que você quer. E muitas mulheres falam, nossa, mas eu só recebo cantadas, eu só recebo foguinho, eu só recebo convites indecentes, e ninguém me leva a sério, todo mundo fica comigo só um dia e no segundo não me liga mais. Mas que imagem você está passando? Porque a nossa imagem comunica, ela fala muito antes. E ninguém tem a oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Totalmente. Então é antes, né? É sempre antes. E você acha que essa questão desse movimento das pessoas sentirem cada vez mais, que a gente escuta, a dificuldade de encontrar alguém, eu só me relaciono com gente que não quer nada com nada, isso tem muito a ver com o que a gente está transmitindo? Sempre. É tudo sobre nós e nunca sobre o outro. Ótimo. As pessoas... É mais fácil culpar o vento pela bagunça que ele causou dentro da nossa casa do que nos culparmos por termos deixado a janela aberta. É isso. E assim para relacionamentos também. Então, muitas pessoas entram, mulheres, em relacionamentos, saiu uma vez com esse homem e se sente apaixonada, é o amor da vida, o presente de Deus embalado no laço rosa. Mas as pessoas não se apaixonam por pessoas. Nós nos apaixonamos pelos sentimentos que temos quando estamos com determinadas pessoas. Então, por que muitas mulheres se apaixonam pelos cafajestes? Porque são bem esses cafajestes que são os mais simpáticos, os mais queridos, os mais divertidos, os que tratam bem, os que falam que a gente gosta de ouvir. Será que a gente gostou mesmo dele ou a gente gostou da sensação que ele nos deu? É sempre tudo sobre nós. Assim como em relacionamentos errados, de estar atraindo pessoas erradas também. Algum comportamento que nós temos está se repetindo, que nós estamos sempre buscando parceiros dessa maneira.
Claro que isso não invalida o fato de existirem muitos homens mal intencionados, que conhecem as fragilidades e eles também conhecem a mulher, conhecem o perfil, já são atentos, né? Totalmente. E procuram esse perfil de mulheres para literalmente usá-las. Isso não invalida o fato. Mas se a mulher ela tem autoconhecimento sobre ela e ela conhece do assunto, ela conhece de pessoas, ela não vai permitir entrar mais do que uma vez no mesmo relacionamento tóxico, no mesmo relacionamento com uma pessoa que vai destruir o emocional dela, porque ela sabe identificar. Então é sempre tudo sobre nós. Concordo 100%. E a questão de como a mulher deve se vestir, eu quero falar sobre isso, mas eu também quero falar sobre os homens. Inclusive, quero iniciar sobre isso, porque lá no Sul, a gente vê muito os homens usando camiseta de time de futebol. Gente, Grêmio e Inter, só tem 2 times no Rio Grande do Sul, exatamente. E aí eu sempre brinco e falo sobre isso, né? Pelo amor de Deus, camiseta de time, não. É pra ir no estádio de futebol. Não dá. E aí eu queria saber um pouquinho sobre isso. Tem formas como que a mulher deveria se vestir para ter uma imagem valorizada, se existe isso, e a mesma coisa para os homens, por favor. Lógico, com certeza. Eu falo, homens, já começa, não usa shorts abaixo do joelho, pelo amor de Deus. Fica a dica aí, ó. Já fica a dica, tênis de academia é só para academia, não é para sair de casa com ele, não. Exatamente. Evitando esses 2 pontos já melhorou, né? Bom caminho andado. Para as mulheres não que exista uma forma, porque existem vários estilos. As mulheres são muito mais ecléticas em questões de estilos do que os homens, né? Existe a romântica, existe tem muito a mais sexy. opções também pra gente. Exato, a sensual, a clássica. Isso. Mas uma dica que eu dou para as minhas alunas, inclusive para as minhas mentoradas na aula de imagem, é quando vocês vão em uma loja buscar alguma peça nova, procure sempre uma peça que não possa ser utilizada por um homem. Então, por exemplo, um jeans pode ser utilizada por um homem e por uma mulher. Muitas vezes a peça até se confunde, mas procure aquela que tem o botãozinho diferente. A costura com algum detalhe. Essa dica. A camisa branca, também homem e mulher usa, mas tem opção para mulher que tem a florzinha, que tem a pérolazinha, que tem o brilhantezinho. Verdade. Então, a mulher, ela é muito minuciosa e detalhista, é o pequeno. A mulher é pequena, né? Então, procure os mínimos detalhes. Tudo isso vai te tornar mais feminina. Você não precisa mudar o seu estilo, porque as pessoas confundem muito isso. Acreditam que para ser feminina precisa usar o salto alto, o vestido de florezinhas, pérolas e o perfume floral. Mas a mulher acaba, se esse não é o estilo dela, se perdendo de si. Ela vai acabar vestindo um personagem não dura por muito tempo. Então, ela não precisa mudar o estilo, mas ela pode, dentro da individualidade dela, ir adequando isso. Então, essa mulher que ela tem essa presença mais masculina, porque até mesmo os nossos traços demonstram a nossa masculinidade, né? Por exemplo, uma mulher que é muito rígida, que é muito estressada, só do fato dela estar estressada, ela fica se mordendo, se apertando, ela vai treinando mais esses músculos aqui da mandíbula, automaticamente ela vai ficando com o seu rosto mais retangular, com o seu rosto mais com traços masculinos. Então, os nossos pensamentos moldam a nossa fisionomia, né? Ela fica mais rígida, ela fica mais dura. A mulher feminina, ela é mais sinuosa, ela é mais curvilínea. Mais leve. Exato. Transmite uma leveza, então, né? Se a mulher, ela se olha no espelho e ela vê que ela tem essa característica mais dura, quando ela for comprar uma camisa branca, por exemplo, pega um tecido mais leve, um tecido que brinque com o seu corpo, que envolva o seu corpo, né? Vai trazendo essa suavidade, vai sair, não faz o cabelo liso, coloca um babyliss, coloca um acessório no cabelo, pinta a unha de uma cor um pouco mais clara, usa uma maquiagem, usa um gloss como o seu, que está lindo. Então, vai acrescentando isso. Eu falo também muito das cores, né? Eu amo preto, gosto muito de preto. Mas se a mulher, ela é mais rígida, mais com esses traços e com esse poder masculino, se ela usar só preto, ela vai ficar mais forte ainda, né? Então ela pode também acrescentar esses tons mais pastéis, esses tons mais suaves, que assim vai suavizando mais a imagem dela ainda. Nossa, isso que você falou é fantástico, porque é a forma que a gente comunica. Muito. E as nossas expressões faciais, eu também falo muito sobre isso, elas falam muito sobre o que a gente está sentindo e muitas vezes afastam. Muito, muito. Talvez você escute isso das tuas
minhas mentoradas, quando elas falam reclamam sobre isso. Eu tô na noite, eu tô num barzinho, ninguém chega pra falar comigo. E, gente, cuida a expressão, como que você está, a postura. Eu acho que tem muito a ver isso, né, Cami? Sim. Eu falo, até eu tenho um vídeo no meu Instagram, ninguém chega em mim na balada, aí a mulher lá com a cara franzida, fechada. Como que o homem vai chegar em você dessa maneira? Se você quer que um homem chegue até você não precisa ir lá atrás dele, mas abre o seu sorriso, olha, sorri, baixa o rostinho, joga aquele charme, né? Tem várias táticas. Então, a nossa comunicação não verbal também comunica muito. Eu sou uma pessoa muito expressiva, então às vezes eu tenho que me controlar, porque eu olho, fico com Fica estampado na cara. Com as 1000 caretas, assim. Mas também, muitas vezes, essa mulher que vai pro restaurante, hoje eu quero sair pra conhecer alguém. Aí vai pro restaurante, chega lá e senta, fica o celular aqui. Nem olha o que tá acontecendo ao seu redor. Ou sai com as suas amigas e sai num bando, né? Saem 10 meninas, 10 amigas. Que homem que vai chegar num grupo de 5, 6, 7 meninas acaba intimidando. Então, mulher, se você é solteira e quer conhecer alguém, se abra, se permita. Sorria, gostou de alguém? Passa lá na frente, sorri, olha um pouquinho. Dá abertura para que essa pessoa chegue até você, né? E não saia em bando. 2 amigas no máximo. Nossa, adorei essa dica, hein? 2 amigas no máximo. Boa dica mesmo. Essa dica eu não sabia. E eu tive essa dificuldade, porque imagina, eu saí de um casamento de 15 anos. Então eu caí de paraquedas, parecia que eu tava em coma e acordou. Essa sensação, que mundo eu tô, como que as pessoas se conhecem hoje. Sim. E isso que você falou é verdade, assim, eu tive que literalmente aprender. Eu lembro que uma amiga minha me falou, ela falou, Michele, você tem que aprender a paquerar. Sim. Porque eu não olhava, eu ia para um barzinho, eu ficava conversando com ela falava, amiga, olha pros lados, você tem que olhar para as pessoas, observar. Eu falo, as meninas saem, os meus mentorados, e até minhas amigas, eu falo, saem 2, saem 3 no máximo, vai ao toalete, volta, caminha. Exatamente. Não fiquem só conversando, não senta na mesa lá do fundo não, mas também não senta na primeira. Fique num lugar meio estratégico, vai olhando como está a multidão, vai se comportando, né? É isso. Gostou de alguém? Sorri, dá abertura, faça com que essa pessoa chegue até você. Porque não que seja errado, na verdade é errado sim, mulher, não chegue no homem, o homem chega até você. Então não é errado você sorrir pra ele. Exatamente. Sorri, mostre seu interesse, mas deixa que ele faça o movimento. O movimento sempre parte do homem. Só que se você não se mostrar interessada, como que ele vai fazer pra chegar e saber que você tem interesse também? É isso. Né? Tem várias formas da gente dar essa dica, né? Olha, estou interessada. Eu acho que é bacana isso também. Não é necessário apenas chegar lá, quero conversar, como é seu nome. Isso é muito masculino. E se você faz o papel do homem, ele vai ter que fazer o papel oposto. Né? Isso, eu até quero falar sobre isso, porque eu coloquei lá no meu Instagram que a gente ia comentar sobre as mulheres não fazer o papel do homem na relação. Uhum. E eu até vou iniciar falando sobre isso. Eu acho que eu observei e vi pela internet vários casais que se separaram, que a gente viu uma enxurrada de casais que se separaram. E aí veio muito à tona o início desse relacionamento. Uhum. E todas essas pessoas que se separaram, que foram muitas, inclusive, claro, pessoas que eu conheço minha relação social, todas as pessoas foram as mulheres que pediram os caras em namoro. E que até duraram muito tempo, mas terminaram. Então, é claro que a gente não sabe da realidade do casamento de ninguém, isso é só entre as duas pessoas. Mas é um indício, Cami, quando você já começa um relacionamento dessa forma, tendo essa postura, essa posição de sair na frente, de chamar o cara, de coordenar. Isso tem muito a ver? Vai prejudicar lá na frente? E já começa errado. Porque quando a mulher usa a cadeirinha, que ela senta na cadeirinha que não é dela, a dela fica vazia. Se a dela ficar vazia, outra pessoa senta ou o marido vai sentar. Então, eu, Camila, desejo ao meu lado um homem masculino, assim como acredito que você também. Total, nossa. Então, quanto mais femininas nós formos, mais masculino eles serão. Porque nós não somos opostos que se atraem, são os semelhantes. Então, o homem ele vai se interessar por uma mulher que seja semelhante, compatível com ele. Então, o que ele não tem, ele vai buscar nela.
Assim como a mulher, nós também nos interessamos pelo que nós não temos. Aquele homem que nos dá proteção, aquele homem que nos cuida. Tanto é que a característica mais admirada da mulher para o homem é a proteção. Nós não nos apaixonamos pela imagem, pela beleza. Nós nos apaixonamos pela proteção que esse homem vai nos dar. Já o homem, pela beleza, lógico, né? Sempre. Sempre. Então, essa questão da mulher fazer o papel do homem é que ela toma a frente de tudo. Então, ela chama pra sair, ela paga conta, ela lidera, ela organiza, ela manda, ela acaba se tornando a mãe dele. Ela já não dá mais espaço para que ele possa fazer algo por ela. E aí ela vai se tornando cansada, e aí ela vai se tornando exausta, e aquele relacionamento, ela já não admira mais o homem, porque ela comprou uma lâmpada, e ela não espera ele trocar, porque ela é impaciente, ela é ansiosa, né? Então ela não espera. Claro que tem homens que também não trocam, né? Mas enfim, ela não espera, aí ela vai lá e faz. Então ela acaba fazendo o papel dos dois, aí ela não admira mais. Porque todas as características que ele deveria ter, ela acabou pela ansiedade e pela necessidade de querer fazer antes, fazendo por ele. E nem o homem admira também essa mulher, porque o que eu mais escuto também falar é a reclamação dos homens que ele quer saber que ele é útil para você, que você tá esperando para contar com ele para determinada situação, para resolver. E eu acho que falta mesmo isso. No momento em que eu ativo esse meu lado super masculino, eu não dou espaço para ele colocar em prática isso, né? É o que eu comento sempre. O homem é criado pelo ego. Então a mulher que sabe lidar com o ego masculino, ela terá tudo que ela quiser com esse homem. Será tudo mais fácil para ela. A mulher que sabe massagear levemente esse ego masculino, mostrar a sua importância, mostrar, honrar esse homem que ela tem ao lado, colocar face a face o poder que ele tem. Mostrar, você é importante para mim, eu preciso de você. Por mais que ela não precise, você decide. Então a mulher vai por trás, organiza todo o espaço, dá ali a sua voltinha, mas deixa que o homem tome a decisão. A mulher inteligente faz isso. Só que muitas vezes isso acaba sendo uma ofensa para as empoderadas. Porque elas falam, como assim que ele vai decidir por mim? Eu que posso, eu que sou poderosa, eu que mando. Né? Então acaba despolarizando mais o relacionamento ainda. Essa é a diferença das mulheres solteiras e das mulheres casadas a longo prazo. Que elas não competem, mas elas sabem lidar. Né? Assim como nós estávamos comentando da nossa coincidência, do casamento longo dos nossos pais, você acha que no casamento longo dos nossos pais, os meus são casados há 31 anos, você acha que sempre foi um mar de rosas? Lógico que não. Sempre a minha mãe decidiu e o meu pai decidiu tudo? Não. Mas com certeza quem fez a dança das cadeiras ali por trás foram as mulheres. Foram as nossas mães. Que souberam lidar com as situações para que o restante pudesse acontecer. E eu acho que o casamento, a referência de um casamento que dá certo é quando você constrói ele para além dos filhos. Porque existe uma geração em que as pessoas querem ter filhos. Antes, né, tinha essa questão, eu vou ter filho, como é que eu vou ficar sozinho? Não vai ter ninguém para me cuidar na velhice. As pessoas tinham filho pensando na sua velhice. E depois virou uma referência de casamento feliz, eu preciso ter filhos. E eu acho que o que determina, não que determina, mas o que a gente consegue ver claramente é quando um casamento ele vai além dos filhos, né? Quando você dá educação, constrói essa vida pro filho e ele voa e o casamento permanece, ele continua. Até porque antes de ser pai, antes de ser mãe, você é homem e mulher. Só que muitas vezes o casal, a mulher, na maioria das vezes que ela é mais emocional, ela é mais ligada com o filho, né? Ela usa todo o seu tempo sendo mãe, que ela esquece de ser mulher. Só que um dia o filho dela também vai se tornar um homem, uma mulher, e ele vai sair. Só que ela usou todo o seu tempo sendo mãe, que ela já não lembra mais como é ser mulher, e aí o casamento acaba se perdendo. Então é sempre... Filhos são importantes, lógico, com certeza. Eu não sou mãe, não posso mensurar sobre isso, né? Mas não esquecer de ser mulher antes de tudo isso. Porque o casamento veio antes.
né? Então, Sem cuida dos dúvida. filhos, educa, mas não se perca da sua essência. Não use todo o seu tempo. Primeiro você tem que se amar, você tem que estar bem consigo mesma. Se você não está bem consigo mesma, se você não se ama, se você não está na sua melhor versão, você não será uma boa mãe, você não será uma boa esposa, não será uma boa filha, não será nada. Então, é sempre nós. Primeiro lugar. Até eu tenho uma brincadeira que eu faço para as minhas... Uma brincadeira não, um exercício que eu faço com as minhas mentoradas e vou fazer para você. Ah, legal, quero participar. Pensa no nome da pessoa mais especial da sua vida. Uma só. Uhum, Pensou? pensei. Pode falar? Posso. Qual? Meu pai. É você. Uau. O seu pai é o mais importante, mas o mais especial é você. Porque é você com você mesma. É Quando vo- verdade. Quando você nasceu sozinha, você vai morrer sozinha. As dores que você sentiu, tenta explicar a sua dor pra alguém. Tenta explicar a sua felicidade pra alguém. Eu tentando explicar o meu dedinho quebrado, a dor que eu senti pra alguém. Ninguém imaginou a dor que eu passei. Então, na vida sempre somos nós. Nós somos a pessoa mais especial da nossa vida. Nossa, demais, adorei. E é É verdade. isso. Agora já contei o exercício, as minhas mentoradas que assistirem já vão responder eu. Nossa, adorei. É. Muito bom. E sobre elogios, né? A gente deve fazer elogios para os homens? Claro, com certeza. Mas nós devemos elogiar o seu. Me fugiu a palavra. O seu. Você não tem que elogiar algo físico que você está vendo. Você precisa elogiar o seu esforço. Uhum. Então, por exemplo, isso eu também tenho uma aula, inclusive, de comunicação vulnerável, uma imersão, que está lá no meu Instagram. Quem está nos assistindo agora, vai lá nos destaques, você pode assistir as aulas, que fala de comunicação feminina, comunicação vulnerável. Como que você vai elogiar um homem? Então, muitas mulheres, ai, que perfume bom. Que perfume bom, que perfume gostoso. Se o perfume dele é bom mesmo, a mãe já falou, a irmã já falou, a ficante de ontem já falou, Não é esse tipo de a elogio, amiga né? já falou. Não, mas o que você pode falar pra ele? Abraça ele e fala assim, nossa, seu cheirinho é tão bom que me dá vontade de ficar aqui abraçado em você. Isso é um elogio. Quando você fala dessa maneira, com aquela vozinha, a carinha do burrinho lá de Shrek, você vai entrar na mente do homem, você vai criar ali um cenário na cabeça dele. E homens, eles são muito imaginativos, eles são muito criativos. Então, quando você cria a historinha para ele imaginar como seria, é aí que você vai ficar fixada na mente dele, não falando que o perfume é bom, porque isso é o básico, né? Exatamente. Então, nossa, que forte você é. Se ele é forte, ele sabe que ele é. É. Todo mundo fala isso, né? Mas fala assim, nossa, eu admiro o quanto você se empenha na academia pra ficar com esse corpo. A diferença que ele faz, né? É muito diferente. Então, a comunicação, ela salva ou ela destrói casamentos. Nossa, E total. outro ponto, a mulher que sabe se comunicar, ela também vai à frente de todos os outros. Comunicação é importantíssima, não é manipulação, é comunicação. Viram? É o que eu tô sempre trazendo. Ela sabe demais. Mas só para aproveitar esse ponto, a minha cabeça ela funciona muito voltada sempre pro meio corporativo, porque eu vivi muito nessa Claro. área. Então eu faço essa analogia, mas eu acho que ela cabe bastante certeza. nisso. Eu concordo 100%. O elogio, ele precisa existir e ele é Sim. genuíno e não isso que você falou, nossa, que bonito essa camisa, não tem nada a ver com isso. Eu falo assim, em geral, e eu consigo ver isso claramente, inclusive com as amigas minhas. A mulher tá em casa cuidando do filho, que tem esse trabalho que a gente sabe que é Sim. árduo. Eu também não tenho filhos, mas eu consigo compreender isso. E o marido tá trabalhando, tá lá na empresa, fazendo, sei lá, trabalhando, tendo vários problemas. Ele chega em casa e essa mulher só reclama. Ou porque ele chegou tarde, ou porque ele não atendeu o telefone na hora que ela ligou, ou porque aconteceu qualquer coisa que, em geral, é uma bobagem que se transforma numa grande discussão. Sim. E o que acontece? Em geral, ele tá dentro da empresa. Por que acontece que muitas vezes, e é mais comum do que a gente imagina, esse CEO ou diretor de empresa trocar a mulher dele, que tem filho, que ele tem família, por uma secretária? Porque ele tá no meio de uma reunião, discutindo, batendo na mesa, e a secretária faz um elogio para ele que, nossa, como ele se posicionou naquela hora, como ele fez, conseguiu reverter aquele negócio. Ela consegue elogiar o que o cara mais gosta,
que é o trabalho dele. Ego, Exatamente. né? Resumindo. E as mulheres não se dão conta disso. Não. E aí, e não conseguem entender, e acham um absurdo. Enfim, isso não entra aqui na discussão se é um absurdo Sim, ou não, mas eu consigo ver claramente que muitos homens realmente se separam das suas mulheres com filho, família construída para ficar com uma outra pessoa e que, em geral, trabalha dentro da empresa. Exato. Porque ele certamente recebe esses elogios da secretária e não recebe da mulher. Exato, até porque a maioria das traições acontecem com pessoas que são inferiores, em modo geral, das suas esposas. Inferiores que eu digo assim, por exemplo, vamos pegar um caso, Gisele Bündchen. Uhum. Foi traída por quem? Pela babá. É. A Shakira também. Então, Também. se você olhar, não que as profissões sejam inferiores, mas se você olhar, por exemplo, uma Gisele Bündchen, né? Exatamente. Iria trair ela com quem? Que é o auge do auge da mulher, é referência de beleza, né? Então, sempre é por alguém inferior. Por que é esse inferior? Porque essa mulher admira ele. Então, as mulheres acabam perdendo a admiração no homem e o homem é ego. Então, ele vai lá naquela reunião, que ele tá lá discutindo, tá lá estressado, tá lá... Aí, a moça que trabalha com ele tá assim... Exatamente. E é assim, gente. É assim. Isso é fato. É assim, pronto, conquistou. Conquistou. Claro, o cara tá ali, imagina, fazendo... E aí ele chega em casa, a mulher... Tá doida, lá batendo em tudo. Você não me atendeu o telefone. Então é assim que acontece, realmente. Quando perdeu a admiração, acabou a atração. Eu falo que são os 3 pilares mais importantes de... Não só de relacionamento afetivo, de relacionamento, de amizade, de trabalho, de tudo, né? Admiração e respeito. Que aí vai gerar atração. A atração pode ser para um negócio, que pode te atrair, ou pode ser para um relacionamento. Se você não respeita e não admira, você não vai se sentir atraído por aquilo. Isso é fato. E se faltou um pilar, os outros desconstroem também. Exatamente. E, ai, gente, tá tão maravilhosa esse nosso episódio. Eu tô amando. Eu quero saber se temos perguntas, se o pessoal tá interagindo. Tá muito bom. Queremos saber se tem algumas perguntinhas por aí. Que daqui um pouquinho eu já quero... Eu quero saber uma outra coisa, aproveitando. Como que foi pra você? O relacionamento certamente trouxe essa bagagem pra você. De como que você deveria se posicionar, se conhecer, esse autoconhecimento. Foi isso? E como que você lida hoje nos seus relacionamentos? Como que você encontra essa dificuldade? Até por ter esse perfil e ser essa especialista, eu não sei se isso também dificulta os homens chegarem, achar que ele está sendo analisado por você. Então eu queria saber um pouquinho assim do antes, né? O que isso te trouxe de bagagem, que para mim tá nítido pela tua profissão, mas também esse momento de construção hoje. Sim, eu falo que o antes era muito mais fácil. O antes era mais tranquilo. A vida no off é muito mais tranquila. Verdade. Agora, por ser uma figura pública e mais conhecida e justamente tratar desse assunto, é um assunto que não intimida os homens, não. É um assunto que gera muita atração. Só que gera atração dos homens chegarem e cumprirem exatamente a tabelinha do que eu ensino. Então, é automático. Eu já sei exatamente o passo que eles vão fazer, porque eles leem todo dia lá no meu Instagram o que eu falo, eles tentam aplicar em mim a técnica. Qual é o percentual de público? A maioria é feminino, certamente. É 60-40. Tem olha! muitos homens que me seguem. Muitos também. Muitos Que perguntam, interessante. Camila, um conteúdo pra gente. Só que não tem como eu, como mulher, ensinar um homem a ser homem, né? Acredito que eles aprendam bastante com o que colabore muito o que eu comento diariamente ali, mas um método pra eles ainda não tem como criar, vamos manter só nas mulheres. E os homens, eles se atraem, eles veem pedidos de casamentos no Instagram todos os dias, uns 3 ou 4, mais ou menos. Aí você vai lá fazer avaliação, não passou. Aí eu falo assim, querido... Não é assim, vamos casar. O homem que eu admiro não vai pedir casamento no Instagram, né? Então exatamente. Já começou errado aí. Mas tem muitos que chegam. Eu falo que no meio que eu vivo, eu recebo diariamente de mulheres falando assim, ai Camila, os homens não são bons, os homens não me tratam bem, os homens me iludem. Eu falo, no meio que eu vivo, os homens são cavalheiros, todos. Desde amigos até pessoas que eu me relaciono. Eu não consigo entender, não faz parte da minha realidade esses comportamentos que eu vejo das minhas alunas. Não faz parte da minha realidade sair para um jantar
e o homem dividir a conta. Isso nunca aconteceu, nem com os meus amigos. Então, eu não sei se é a imagem que comunica ou é o padrão de homens que nós acabamos atraindo por conta de sermos quem nós somos, né? Mas eu acho que a imagem comunica mais, o posicionamento também, totalmente. Eu ia falar isso, acontece exatamente a mesma coisa comigo. Eu não tenho essa experiência de alguém desrespeitar comigo, Jamais. de receber mensagem no direct se insinuando, algo mais vulgar. Não existe isso na minha vida, ou isso. de alguém não pagar conta. Exatamente isso. Eu também fico... Que coisa engraçada isso, né? Eu falo, não sei Mas eu também acho que é o perfil, a forma como a gente se apresenta. Isso, a forma como a gente se apresenta, a nossa comunicação, tanto ali no Instagram quanto no ao vivo, né? As pessoas nos veem a nossa imagem, acho que já afasta esse perfil de homens. Então é isso que eu tento compartilhar sempre com as minhas seguidoras, para elas terem essa imagem, porque mulher precisa ser bem tratada, precisa ser bem cuidada, porque nós nos cuidamos, nós nos amamos. Então o mínimo que nós esperamos é alguém que seja compatível a isso. Porque se for para alguém te dar o que você se dá, você não precisa dessa pessoa do seu lado. Exatamente. Ou te dá mais, ou você fica sozinha até encontrar essa pessoa. Eu tava lendo aqui, a Angélica mandou o seguinte: muito difícil tirar essa armadura 36 anos depois, mas sigo tentando. E eu acho que é possível, sim, né? Sim, é possível. Você vai fazendo alguns exercícios. Eu falo que muitas vezes nós ficamos procurando respostas muito profundas, e anos de cursos e de desconstrução interna. Mas o feijão com arroz você tá fazendo? O básico que você tá fazendo? Você tá comprando uma florzinha pra sua casa? Você tá sorrindo? Você tá cuidando da sua imagem? Nossa, isso faz tanta diferença, né, o básico. Cami? Você tá se aproximando mais da sua mãe? Muitas mulheres hoje, que ainda têm as mães, muitas já partiram, mas andam em conflito com as próprias mães, né? Não tem essa comunicação. Tudo bem que existem mães narcisistas, mães tóxicas. Existe de tudo, mas ela é sua referência feminina. Ela é sua referência de mulher. Você não precisa conviver, mas você precisa respeitar. Então, a partir do momento que você respeita sua mãe, você já abriu portas para o seu feminino. A partir do momento que você começa a cuidar, e o cuidar é o quê? Você pode cuidar de uma planta, você pode cuidar de um pet, você pode cuidar de um amigo, de um idoso, de um familiar. Você já se aproximou mais. Aquele momento que você começa a se cuidar, você faz um skincare, você vai no salão, você faz sua unha, você organiza sua casa, a mulher tá lá toda linda que sai de casa, mas abre a porta do roupeiro, cai tudo aquilo lá em cima dela, né? Então, o básico, quando você começa a fazer, você já vai se aproximando do seu feminino. Quando você vê, é natural, a mudança acontece. Toda mudança demora tempo. Então, imagine uma pessoa sedentária para chegar no corpo dos sonhos. Não é de uma hora para outra. Exatamente. É tempo. Tudo leva tempo, assim como se conectar com o feminino também, mas não é impossível. Se a pessoa tem essa necessidade, surgiu esse desejo, começa aos poucos, começa a ler, se aproxima de Deus. O primeiro passo também, quanto mais você se aproxima de Deus, você entende o quão valiosa como mulher você é. Você entende o valor que Ele lhe dá. Então você começa a se valorizar mais. Nossa, concordo 1000%, é verdade. Então são os pequenos atos diários, né? Compra lá uma florzinha, coloca lá na sua casa, dá uma flor para sua mãe. Eu sempre faço essa analogia das flores. Aliás, eu vi um corte seu falando sobre isso. E eu também já fui essa pessoa de entrar nesse movimento de flores, receber flores no trabalho. Deus me livre. Gente, olha a importância disso. Muito. Hoje, a minha casa tá sempre com flor. Eu tô sempre, toda semana eu coloco flor e eu penso isso, né? Eu tô jogando pro universo. Quero receber muitas flores no meu relacionamento. Muitas flores, lógico, passei por uma situação, já comentei até com os meus seguidores nas redes sociais, a minha mãe, que fez transplante renal. Ficou internada há algum tempo, eu fiquei no hospital com ela quase um mês. E teve um belo dia que nosso quarto estava uma floricultura, de tantas flores que nós recebemos. Então entravam os médicos, entravam as enfermeiras, entrava todo mundo e falava, gente, mas não vai mais parar de chegar flores aqui? Então foi a alegria dela, sabe? E ela, nossa, como eu me sinto especial, como eu me sinto amada. Meu pai chegando lá, com uma flor para ela falou, nossa, é emocionante isso, né? E nós temos muitas mulheres que acredito que nos assistam também, elas têm esse comentário. Ai, pra que eu vou ganhar flores? Me dá em dinheiro, então. Me dá um presente, então. Flores secam. Mas
nós somos como uma flor, a nossa beleza é uma flor, nós florimos, né? Eu comento também essa analogia que toda mulher, ela desperta em um momento da vida dela, assim como as flores. Então, uma flor floresce no outono, uma na primavera, uma no verão, mas cada uma singular, com a sua beleza, cada uma é única, assim como nós também. Então, estar mais próximo da natureza, da mãe terra, do nutrir, que é nosso, nutrir, aproxima muito do feminino. Como esses significados são importantes, né? Muito, muito. Porque você vê, por exemplo, tudo na nossa vida tem uma função. Nós temos uma função aqui. Qual a função de uma macieira? Dar maçãs. Maçã. Qual a função de uma caneta? Escrever. Nós também temos uma função como mulher. Qual é a nossa função como mulher? Ser mulher, ser feminina. Ser mulher, gerar vidas. É. Gerar vidas. Muitas mulheres não se aproximam desse instinto. Ah, mas eu não quero ser mãe. Ou eu não posso ser mãe por alguma questão de genética, enfim. Mas é o ser mãe, o cuidar, é o útero. É o mais profundo do que nós estamos falando. Porque existem muitas mulheres que têm um filho, joga no mundo, e não é o ser mãe, não é esse o fato, mas é o nutrir, o gerar, o cuidar é nosso, é útero, é essência. Quando nós nos conectamos com isso, nós estamos no ápice da feminilidade. A maternidade é o ápice da feminilidade. Com Ponto certeza. máximo. E por que as pessoas traem? Por infinitos motivos. Desgaste no relacionamento, por cafajestice, por falta de respeito com o outro. E é muito difícil mensurar e julgar uma traição quando não estamos vivendo dentro de um relacionamento. E aí me perguntam, Camila, você perdoaria uma traição? Eu falo, depende. No namoro, não. No casamento, talvez. Por quê? Porque dentro do casamento, só eu e meu marido saberemos qual é a dinâmica. Muitas vezes o casamento pode estar tão desgastado, tão findado, que uma traição já nem é mais uma surpresa. Uma traição acaba sendo uma consequência da destruição que os dois causaram na relação. Então, perdoaria pela família, perdoaria porque Tem várias os dois... coisas, né? Várias situações que pode... perdoaria porque os dois sentaram, conversaram e viram que erraram em algum momento. Então, traição é muito, muito subjetivo. Acredito que depende... E muito do casal, né? Muito do casal. Hoje existem relacionamentos abertos, né? Eu não julgo quem é, mas eu não sou a favor do relacionamento aberto. Mas estudando relacionamentos, estudando pessoas e casais, eu percebo que o nosso futuro, acredito que vai girar para esse lado mesmo, para Também relacionamentos abertos. As pessoas já não conseguem mais se prender umas às outras. Tá tudo muito fácil. É muita facilidade. Então você sai com uma pessoa esse final de semana, aí você não conversou durante a semana e no outro final de semana ela sai e conhece outra, ela já te esqueceu. Se você não mantém essa conversa, a pessoa pode ter te achado incrível, mas se ela conhecer, e ela vai conhecer outra pessoa, se você não sair de novo, ela vai se interessar pela outra. Então, infelizmente, tá tudo muito rápido, o nosso mundo tá muito rápido, as relações, as pessoas trocam muito rápido, existem muitas pessoas interessantes, muitas pessoas bonitas, né? E sabe o que eu vejo? Muito comum as pessoas com a era da internet e o acesso muito fácil, a gente tem pessoas que admira, influenciadores, atrizes, famosos, e essas pessoas falam o tipo de vida que levam. Eu tenho um relacionamento aberto, eu faço, enfim, tenho um combinado com meu marido e fala isso na internet, fala isso em programas. E eu acho que eu percebo que tem muitas pessoas que, por ser fã dessas pessoas, elas acabam aderindo a esse mesmo perfil. Sim. Só que quando elas estão nesse relacionamento, ela está infeliz. Sim. Ela não quer aquilo. Sim. Então isso é falta de autoconhecimento. Com certeza. Eu falo que tudo que esse meio midiático traz, eu desconfio um pouco. Porque a mídia, ela tenta destruir as nossas relações tradicionais, né? Ela tenta colocar um padrão. Então, você liga a TV hoje, é mais fácil você ver um beijo homoafetivo do que um beijo hétero. E se você for olhar o percentual disso no Brasil ou no mundo, é muito menor de homossexuais do que de héteros, né? Então você vê muito disso. Aí
liga a sua TV, você vê o casal falando que era um relacionamento aberto. Você liga a TV, você vê a filha processando a mãe. Você vê a mãe processando a filha. Uhum. Então, tá desconstruindo a família. É a desconstrução da família tradicional, a inversão de polos. Então, tem até um comercial que eu tenho no meu Instagram postado, da Rihanna, com o filho. Então, ela lá correndo, lutando, e o marido dela lá atrás, com o filhinho, assim. Então, faz parte da nossa realidade. Existem hoje muitas mulheres que trabalham e que o marido fica em casa e cuida dos filhos. Claro. Mas isso não é a maioria. Não é assim. Isso é algo diferente do que foi. Desde a criação, o homem vai pra luta e a mulher cuida. Então foi assim que deu certo até hoje. Por que a gente vai mudar agora? Se há centenas de anos funcionou daquela maneira. E Então, até que ponto vai existir essa admiração também, né? Eu vejo que a mídia interfere muito nisso e as pessoas, justamente como você falou, por glorificarem esses artistas, acabam querendo copiar esse padrão. Só que nós não sabemos o que está por trás, né? Exatamente. Cada pessoa tem que saber o que faz feliz para ela dentro do relacionamento, ter autorresponsabilidade e viver daquela maneira. É que hoje em dia é tão mais fácil receber likes quando você é uma pessoa totalmente desapegada, moderna e adere esse tipo de comportamento que é avesso ao tradicional. Só que as pessoas acabam confundindo com o que elas gostariam de fazer, com o que é importante para ela. Eu comento, nós somos a geração mais imbecil que o mundo já teve até hoje. Nós somos a geração mais medicada, a geração mais estressada, a geração que mais trabalha, a geração que mais briga, a geração mais otária, mais burra da história do nosso planeta. Sendo que a gente tem o melhor acesso que existe de todos os tempos. Sendo que nós temos tudo. Então, ao invés de nós progredirmos, nós estamos regredindo. Então, você entra hoje no seu WhatsApp e você já nem escreve, você só fala por imagens, figurinhas. Ou seja, voltamos às cavernas, né? Que era com símbolos. Nós estamos terceirizando todo o nosso trabalho, que nós já não escrevemos mais um livro, não escrevemos mais uma matéria. Porque você digita uma palavra lá no chat GPT, ele vai te dar um livro inteiro. Então, você vai digitar no seu computador e ele já escreve a palavra toda. Esses dias eu fui pegar uma folha para escrever, eu peguei uma palavra, como que escreve essa palavra mesmo? É louco, né? Mas é isso. De tanto, então, a tecnologia está sendo a nossa inimiga. Vai ser ainda futuramente. Vai acabar nos substituindo ainda, né? Vai mesmo. E isso para tudo, até para relacionamentos a gente acaba trazendo isso. Então, você está num relacionamento hoje, mas aí você entra na sua rede social, viu uma foto, você fala, interessante. Aí você passa pro lado, essa é interessante. Aí dá um like, aí a outra pessoa dá um like, aí começa uma conversa. Aí quando você vê, você já está interessado por outra pessoa. Está tudo muito fácil. Já antigamente era o quê? Muitas vezes os relacionamentos eram até os nossos pais que decidiam pra nós. Exatamente. Aí vão vir muitos haters falando pra gente, mas as pessoas não eram felizes. Graças a Deus que isso mudou. Que bom que isso mudou, porque o relacionamento era tóxico, era abusivo, as mulheres eram maltratadas. Gente, não estamos falando desses relacionamentos, estamos falando dos relacionamentos que deram certo, claro, né? Então, hoje, a facilidade que nós temos acaba destruindo os nossos relacionamentos. Por isso a importância da gente ter essa consciência, se conhecer. E a internet, assim como tudo na nossa vida, tem o lado bom e o lado ruim. Lógico. Se você não quer aproveitar o lado bom da internet, não reclama do que você está traindo para sua vida, porque a gente é referência naquilo que a gente está consumindo e isso vale para tudo. Eu costumo falar, se você consome conteúdo que é fofoca, é falando da vida dos outros, é tragédia, o que você acha que vai atrair para sua vida? Com certeza. Se você se alimenta só de fast food, o que você acha que corpo você acha que você vai ter? Exatamente. Então isso é uma consequência para tudo na nossa vida, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Você decide se você vai consumir a coisa boa ou a coisa ruim, mas arque com as consequências, né? Com certeza. Eu também, inclusive, falo para as minhas mentoradas, já na primeira aula, para de seguir meme de tragédia. Eu fui traída, eu fui abandonada, para de escutar música que só fica plantando isso na sua mente, para de seguir Instagram de fofoca, que só fica falando da vida dos outros, da vida de pessoas que você nunca nem viu na sua frente, não vai te agregar em nada. Aí a pessoa passa 7, 8 horas do dia no Instagram, mas não gasta meia hora para ler.
Exatamente. Então, quem não lê acaba acreditando no que os outros falam. Então, eu prefiro tirar minhas conclusões. Então, eu falo também. para as minhas alunas, leiam. Eu sou uma apaixonada por leitura. Você pode ler no seu celular, pode ler na internet, mas parem de ficar tanto alimentando o seu inconsciente desse tipo de informação. É uma informação que não vai contribuir para o seu crescimento. Com certeza, para nada. Né? E é muito comum a gente vê também as pessoas replicando assuntos que elas nunca leram, mas porque ela achou interessante, e ela vai lá e só replica aquilo e que nem é uma verdade. Por exemplo, virou moda, infelizmente, você falar de Deus, falar da Bíblia. Sim. E as pessoas simplesmente pegam contextos que não faz o menor sentido da Bíblia, de alguém que comentou e vai lá e fala, sendo que ela nunca abriu uma Bíblia. Então, exatamente. Eu vejo nitidamente isso e faz sentido com o que você acabou de falar, né? Não leia, se você tá só usando as informações e não buscando da fonte, isso é uma ignorância. Né? Eu falo, busca a fonte. Busca saber, busca se informar, leia sobre todos os assuntos. Eu falo também que uma mulher de alto valor, que é o que o meu perfil direciona, é uma mulher que ela sabe de ciência, de tecnologia, de política, de geografia, de moda, de tudo. Mas não quer dizer que ela seja uma enciclopédia livre. Mas quer dizer que ela sabe um pouquinho sobre cada assunto. Então, se ela chegar numa mesa com pessoas importantes, com pessoas que podem colocar ela num patamar acima, até num quesito profissional, ela precisa estar alinhada com eles. Ela precisa estar a par, ela precisa saber se comunicar na mesma linguagem que eles. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, logo quando eu vim para São Paulo, trabalhava na área comercial. Então, todas as minhas reuniões, que era arquitetura corporativa, era vender obras de milhões para CEOs e presidentes, mas os CEOs de verdade. Né? Exatamente. Então, você chega numa reunião dessa, se a reunião dura 30 minutos, 40, 10 minutos, 5 minutos de reunião, o restante é você conversando com a pessoa sobre algum assunto. E olha a oportunidade que você tem. Então, aí a pessoa fala, porque eu fui naquele restaurante fulano de tal. Ah, não conheço. Ah, porque eu viajei para tal país. Eu não conheço. Ah, é porque eu fui no shopping tal. Não conheço. Eu li o livro tal. Não conheço. Eu me adiantava. Eu era muito de LinkedIn na época, e até fica uma dica para vocês. Eu entrava no LinkedIn, eu pegava o nome da pessoa que eu ia fazer a reunião, ia lá no Instagram, procurava a pessoa, olhava todas as fotos. Olha, ela já esteve aqui, ela frequenta esse lugar, isso. Se eu ainda não tinha ido para esse lugar, eu pesquisava sobre. Caso a pessoa falasse, eu tinha os amigos em comum. Dica maravilhosa. E eu falo que nós precisamos ter amigos e inimigos em comum com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, sejam homens, relacionamentos ou trabalhos. Então, por exemplo, você saiu para um jantar. Como que você vai se conectar com essa pessoa que está jantando com você? Primeiro date, pega a dica. Como que você vai se conectar com esse homem? Nossa, você gosta de caranguejo? Aí ele vai falar, eu amo. Nossa, eu também amo. Conectou. Exatamente. Nossa, você gosta de pimenta? Não, eu detesto. Eu também detesto. Inclusive, aquele prato com a pimenta é horrível. É verdade, é horrível. Você já criou uma conexão, vocês já têm algo em comum. Então, são os amigos e os inimigos em comum. Aí você vai pegando vários pontos desses, mas não que você precise mentir, né? Óbvio. Algo que seja. Mas uma mulher, ela precisa ser antecipada. Então, isso que eu fazia no mundo dos negócios, eu também faço nos dates, e vocês deveriam fazer também. Adorei essa dica. A gente sai pro date, ele fala, tem um cachorrinho, a gente fala, nossa, sério? Já sabe até o canil que o cachorrinho nasceu, né? E quando a gente quer, a gente investiga e sabe. O FBI tá perdendo. Não tenho dúvida. Muito e Cami, beleza importa? A beleza atrai, mas não é tudo. Então, nós mulheres nos atraímos mais pela proteção. Mulheres, mas homens e mulheres se relacionam de formas diferentes. Quando as mulheres entenderem isso, elas vão começar a ter relacionamentos mais saudáveis, porque elas querem entender o homem pensando com a cabeça de mulher. É completamente diferente. O homem, ele é mais visual, a mulher é mais auditiva.
Por isso que os homens mentem e as mulheres usam maquiagem. Ótimo! Então, nós nos atraímos mais pela proteção, pelo que esse homem pode nos dar. Então, as mulheres se relacionam com o futuro e os homens muitas vezes se relacionam com o nosso passado. Nossa, é verdade. Então, para o homem importa muito quem Faz foi essa sentido. mulher, com quem ela já se relacionou, onde ela já esteve, como ela foi no passado. E nós não. Nós já, quando nós conhecemos um homem, antes mesmo de nós ficarmos, nós já idealizamos o casamento perfeito, os filhos, o cachorro, no quintal, na propaganda de margarina. O homem não, ele só olha e fala, nossa, olha, acho que vai dar bom hoje, hein? É isso mesmo. Ele não pensa no futuro. Mas essa questão da beleza também tá muito nesse autocuidado, né? Como é maravilhoso quando a gente vê que a pessoa se cuida, ela faz a parte dela, sabe? Sim. Ela se ama, ela se gosta e valoriza ela mesma. A gente certeza. consegue ver. Com certeza, é a autoestima, né? Que está ligado com o nosso autocuidado. E muitas vezes nós conhecemos pessoas que são lindas, mas com o passar do tempo elas se tornam feias aos nossos olhos. E já ao contrário também. A gente encontra uma pessoa que não é tão bonita, mas por conta do comportamento dela, Total. por conta da postura, ela acaba se tornando Exatamente. bela. Então a beleza, claro que é importante. A pessoa se cuidar. Mas para nós mulheres, não é tudo. É Precisa verdade. muito mais do que isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui que a gente recebeu. Gosto muito de ganhar flores. A Caroline colocou, ser cortejada. Mas já levei tanta pancada que hoje eu tenho medo de acreditar em alguém. Acontece muito. Acontece muito. Mas você acha que os relacionamentos estão desgastados? Tem esperança? Olha, eu trabalho com relacionamentos, mas não é pelo fato de trabalhar em relacionamentos que o meu relacionamento é um mar de rosas, sim. né? Nós somos canal de informação. Então, essa realidade, a Caroline, que comentou, Caroline, né? Essa realidade que a Isso. Caroline comentou, acontece muito mesmo. A gente fala aqui só que a mulher tem que mudar, mas os homens também estão, alguns deles estão também precisando de uma grande mudança, estão terríveis, estão destruindo com o nosso emocional. Mas eu acho, Cami, desculpa, eu te interrompi, Imagina. que esse movimento feminista também deixou os homens. Não vamos justificar uma coisa com a outra, mas eu percebo que ele engessou demais. Até os homens que tinham essa gentileza, essa habilidade de dar uma atenção na hora de carregar uma mala. Isso aconteceu comigo. Eu tava com uma mala gigante para pegar um Uber e o Uber parou e ficou olhando para mim, assim, abriu o porta-mala do carro dele, ali de dentro, e eu que me virasse. Eu pedi para ele, eu preciso de ajuda. Aí ele desceu do carro, colocou a mala dentro e aí depois ele me falou, me pediu desculpa e ele justificou falando isso. Ele falou, ai moça, me desculpa, eu deveria ter descido, mas eu fui xingado há poucos dias por uma mulher que eu desci para ajudar e ela falou que ela não queria ajuda, que ela colocaria, ela tinha força suficiente para colocar no carro. Daí ele falou, eu fico sem jeito, agora eu já não sei se eu ajudo, se eu não ajudo. Falei, olha, na dúvida, ofereça sua ajuda, Exato. porque eu quero ajuda Com sempre. certeza. E eu acho que tem um pouco isso, né? Sim, Talvez. Sim, com certeza. Eu abri esses dias uma caixinha no meu Instagram falando justamente de flores. E foi interessante que um homem comentou assim, eu já não dou mais flores, porque todas as vezes que eu dei, as mulheres falaram, eu não gosto de flores. Nossa, Eu não gente. preciso. Ele falou, então agora eu já não dou mais. Porque ele traumatizou. Pra que ele isso. deu, ele ouviu isso, então já traumatizou. Se sente até ridículo, Se né? sente até ridículo, então já não dá mais. Eu não posso ser o romântico. Então É complicado mesmo. Então a gente acaba colocando nos outros o erro do nosso passado, né? Acaba depositando os traumas do passado no futuro. Totalmente. E isso acaba destruindo. E outra coisa interessante, fazendo um gancho com o que você falou, nenhum homem sai de casa hoje com a intenção de magoar uma mulher. Nenhum homem sai de casa hoje com a intenção de iludir uma mulher, com a intenção de apenas fazer mal a ela. Ele sai com a intenção, se ele convida ela para jantar, se ele está se esforçando, buscou ela em casa, está fazendo esse movimento, esse cortejo, ele tem intenções boas com ela, mas alguma coisa aconteceu durante esse encontro que fez com que ele sumisse depois. Ninguém sai com uma Exatamente. pessoa pensando, eu vou sair com ela aqui e vou sumir. A gente sai porque nós nos interessamos, mas algo Teve aconteceu. alguma coisa.
Algo aconteceu durante esse encontro que fez com que ele tivesse esse comportamento depois. E muitas pessoas, principalmente os homens, por não serem emocionais como nós, eles não têm essa hombridade suficiente, não generalizando, de chegar e ser claro e falar, olha, Verdade. gostei de você, mas infelizmente não vamos mais sair. Porque isso na cabeça deles pode machucar a mulher. E realmente vai. Uhum. Então eles preferem dar esse sumiço pra não ter que se responsabilizar pela dor que ela vai sentir. É verdade. E Então, sobe mesmo. É sobre isso. É sobre isso. Cami, eu vou fazer vou trazer aqui 3 frases e eu gostaria que você me respondesse verdadeiro ou falso e justifique a sua resposta. Ai, ai, ai. Lá vem, hein? Digas com quem andas e te direi quem és. Com certeza. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Porque nós somos a base das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Se você hoje anda com 5 fofoqueiros, a probabilidade de você ser a sexta é gigantesca. Se você anda com 5 pessoas bem-sucedidas, você será a sexta. Com 5 pessoas fracassadas, você também será a sexta. E isso eu falo até para mulheres que nos assistem, para homens também, a questão dos nossos amigos. Eu falo que eu sempre, com todos os meus amigos, eu sou uma eterna aprendiz. No meu círculo de convívio, eu sou a pessoa que eu menos sei. Do assunto meu, eu sei. Mas do assunto deles, eu sou a pessoa que eu menos sei. Então, eu sempre tô aprendendo. Eu saio com uma amiga que tem um corpo bonito. O que eu aprendo com isso? Que eu preciso me esforçar pra também entrar na minha melhor versão, assim como eu enxergo que ela está. Eu saio com um amigo bem-sucedido, eu entendo o que eu aprendo com isso. Que eu também preciso trabalhar, me esforçar, aprender o que ele aprendeu, saber o que ele sabe para eu tentar chegar no nível que eu acho que ele é de bem-sucedido. Eu saio com a pessoa que sabe se comunicar, com a pessoa que sabe se portar, com a pessoa que sabe de etiqueta. O que eu aprendo com eles? A também adquirir esse conhecimento, a também adquirir esse hábito. Então, nós sempre precisamos estar na cadeira de aprendiz. Quando você se senta em uma mesa onde você é a pessoa que mais sabe, você está na mesa errada. Exatamente, falou tudo e é muito verdade isso. Eu também costumo incentivar as minhas seguidoras, eu falo isso. Procure estar com pessoas muito mais inteligentes que Muito você. mais. Porque ela vai exigir que você busque a sua melhor versão. Você vai ficar envergonhado de estar conversando com aquela pessoa que ela sabe determinado assunto que você nunca viu, nunca Exato. escutou falar. Busca essa informação, ela certamente vai trazer esse potencial em você. Exato, eu adoro conversar com pessoas cultas. Só que às vezes tem umas pessoas tão cultas que elas começam a falar, gente, eu preciso ler mais. E olha que eu leio. Mas que ótimo, Que olha ótimo, só. então, é muito bom. Então, sempre esteja com pessoas nas quais você aprenda. Mas o aprendizado não é, talvez, de um nível cultural, de um nível financeiro. Talvez a pessoa, ela vai te ensinar no comportamento dela, na personalidade, na forma de tratar uma outra pessoa. Você consegue aprender também. Exatamente. E uma outra coisa que é interessante é a gente sair da nossa bolha. Porque a gente vive na nossa... Que é natural. Imagina, se você parar para analisar os últimos 5 dias da sua vida, você certamente tem um círculo que você faz de distância da sua casa até onde você vai, que é sempre as mesmas pessoas. Sim. Você vive nessa bolha. Então, aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho, um exemplo, eu não tenho condições financeiras de me envolver com outras pessoas mais inteligentes que eu, estar em outros eventos. Gente, tá aí a internet, de novo, que você pode ver o lado bom da internet. Por que você segue site de fofoca, perfil de fofoca? Te cortando um pouco, mas Claro. você precisava fazer esse comentário. Eu não me solidarizo com essa pessoa vitimista que fala, eu não tenho condições, eu não tenho qualidade para ir. Eu saí de uma cidade de 2.000 habitantes no estado do Rio Grande do Sul, que nem asfalto não tinha para chegar, agora tem. E hoje eu tô aqui, eu falo que eu sou hoje uma referência mundial sobre o meu assunto para falar. Ninguém me colocou até aqui. Eu vim sozinha pelos meus próprios pezinhos, um na frente do outro, lutando para conseguir chegar. Então, a pessoa que se vitimiza pela sua situação, você não tem culpa de onde você nasceu, mas você tem culpa de permanecer ali. Se você Exatamente. hoje quer chegar no patamar X, o que você tem que fazer? Comece, mude.
a sua imagem, mude a sua vestimenta, mude os lugares que você frequenta, se arrisque no mundo, mude de cidade, mude de estado, mude de país se for preciso. Se você tem um objetivo, se você só ficar acomodado com o celular na mão olhando, não vai te levar a lugar nenhum. Não vão entrar passarinhos soltando o pozinho mágico da fada madrinha para você vencer na vida. É você que tem que ir e vai ser sofrido. Vai machucar, vai doer, você vai errar, vai ter que voltar. Mas se você desistir, você nunca vai chegar lá. Então, o vitimismo pra mim não cola. Eu tenho um corte que viralizou na internet que fala da bolsa dos 20 mil. Aliás, fala sobre isso. Que fala da bolsa dos 20 mil. Eu fui num podcast que é um movimento chamado Red Pill, no qual eles comentam do comportamento das mulheres, que são interesseiras, que as mulheres precisam ter um valor X, uma idade X para chegar, enfim. E me chamaram para ir para lá, mas eu tenho o meu pensamento, o meu conhecimento e os meus princípios muito bem firmados e nada me tira disso. E eu aceitei e fui conversar com eles. E eles fizeram um comentário, falaram assim, uma mulher veio aqui na semana passada e falaram que o homem para sair com ela precisava ganhar 12 mil reais para sair com ela. Aí eu pensei, 12 mil reais para São Paulo? Não é muito, e a gente sabe da realidade que é aqui. Não é mesmo. Talvez para uma cidade pequena é muito, mas para a realidade de São Paulo não é nada. Para viver numa qualidade de vida, né? Aí eu olhei assim, ele falou, é pra você, quanto que tem que ganhar? Mas antes disso, eles tinham feito vários outros comentários ruins. E eu abri a live no meu Instagram e as minhas seguidoras estavam doidas. Camila, a gente vai te buscar, sai daí, você não precisa passar por isso. Porque eles estavam tendo comentários péssimos. Quem ficou na curiosidade, entra lá no canal, tá um vídeo completo pra vocês assistirem. E aí, quando ele me falou isso, ele disse assim, 20 mil pra você tá bom? Eu falei, não, 20 mil eu compro uma bolsa. E aí, eu recebi vários comentários, mas eu falei justamente porque eu queria falar sobre isso. Aí eu recebi vários comentários de homens frustrados, falando, 20 mil comprar uma bolsa, você é interesseira, você não sei o quê, me xingando, ofendidos com o meu comentário. Eu falei assim, que absurdo. Você deve se ofender com você mesmo, porque uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, ela trabalha, ela vai atrás, e se ela não pode comprar hoje, ou se para ela não faz diferença para ela ter esse item, ela não fica criticando quem tem, ela tá atrás do dela, né? Eu sei da realidade de onde eu saí e aonde eu quero chegar. Se eu fiz esse comentário, enfim, né? Aí vieram vários haters falando, e eu falo assim, a pessoa próspera, ela não se incomoda com a prosperidade do outro. Ou a que tem ambição, né? Exatamente. A pessoa ambiciosa, então a ambição é uma virtude. Eu sou ambiciosa, sim, e admiro pessoas que tenham esse tipo de ambição também. Então, um homem, hoje uma das características que eu admiro num homem é a ambição, com certeza. Eu também, não tem dúvida. Então, só pra fechar, essa questão do vitimismo, não cola, não. Eu não tenho essa realidade. Você não precisa de dinheiro para evoluir intelectualmente. Exato, tem. Sai do lugar. Tem biblioteca pública, vai lá, pega um livro. O tem YouTube a internet, tá de graça. tem o YouTube. Exato. Cria alguma coisa, encontre seu propósito, monetiza ele e é isso. Só não pode se acomodar. Exatamente. Não, e um comentário como esse que você fez é engraçado, né? Como as pessoas, hoje é muito comum também, a opinião do outro ofende. Ofende, as pessoas ficam incomodadas. Ao invés dela usar essa referência que você falou pra pensar, né? Nossa, 20 mil ela compra uma bolsa, então eu tenho que trabalhar mesmo, porque eu quero conseguir um dia dar uma bolsa de 20 mil reais pra minha mulher, pra minha futura mulher, seja o que for. E aí falaram assim, nossa, mas você é interesseira. Eu falei, mas eu pedi pra alguém me dar a bolsa. Só pra saber. Enfim. Fazer o quê? Uma outra frase aqui que eu gostaria que você me falasse, se é verdadeiro ou falso. A roupa não define caráter, mas o caráter define a roupa. Verdadeiríssimo. Médio. Porque a roupa define o caráter também, mas é médio, não é nem verdadeiro e nem falso. Agora eu fiquei no meio dos dois. A roupa não define caráter, exato, mas o caráter define a roupa. E a frase final, com certeza, mas a primeira, existem muitos príncipes vestidos de sapo hoje em dia,
Boa. Ou existem pessoas que sabem o patamar que elas querem chegar e elas começaram a se vestir daquela maneira, finge até que atinja, sabe? Entendi. Aham. Então eu acho que é o meio termo. Boa, adorei. E você é o resultado das suas escolhas? Verdadeiríssimo. Resultado das escolhas que nós fazemos diariamente. Então, se você escolhe acordar todo dia ao meio-dia, É. pode ser que você trabalhe à noite, mas você vai perder a sua manhã, né? Você já... A gente tá escolhendo o tempo todo. O tempo todo. A gente escolhe a todo momento. O que nós vamos ouvir, onde nós vamos, a roupa, o alimento, os amigos, as pessoas, o trabalho. Nós escolhemos a todo momento. E isso nos define. Como que é pra você, agora que eu falei dessa questão de escolha, eu sempre me questiono e escuto muito falar sobre essas questões do primeiro encontro, você transar com a pessoa no primeiro encontro ou no segundo encontro, como que isso, como é uma escolha, já que a gente tá falando, por isso que eu fiquei pensando nisso, eu também vejo que na sequência, quando esse relacionamento não dá certo, em geral a gente escuta as pessoas colocarem essa culpa que ele não teve um cuidado emocional comigo, não foi verdadeiro, não me tratou bem. Eu também tenho esse mesmo pensamento que você é responsável por Pelas suas tudo, atitudes. por tudo que acontece. Você é responsável. No final das contas, você se permitiu, você foi. E você acha que isso interfere? É um problema? Transar no primeiro encontro? Evitaria? Qual é a dica que você dá em geral para quem é tua aluna? Eu falo para as minhas alunas, tentem evitar ao máximo. Por quê? Existem casamentos, por exemplo, os meus pais. Foi de primeira, estão casados há 30 anos com 3 filhos. É a maior escola que eu tenho para minha vida, isso, né? Mas não é na grande maioria que acontece isso. Isso é uma exceção. E nem no mundo que a gente vive hoje, né? Muito menos. Então, você conhece as pessoas, transar é o contato mais íntimo que você tem com alguém. Então, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe como será no dia seguinte, você não sabe como essa pessoa vai te tratar, você não teve tempo para saber. E mulheres e homens se relacionam de formas diferentes. Os hormônios liberados pela mulher e pelo homem nesse ato são completamente diferentes. Então, a mulher, ela libera um hormônio que ela se sente amada, ela se sente acolhida, ela é emocionada, afetiva, ela ama aquele momento ali. O homem não, quando ele tá numa relação sexual, ele sente o poderoso pra ir lá e dominar o mundo, agora venci, agora eu vou. Então, enquanto o homem tá correndo, liderando, a mulher tá ali afetiva. Então, é muito diferente. Então, por isso que dá esse tempo de conhecer melhor a pessoa é bem mais importante do que você ir pra uma balada, conhecer alguém em meia hora e vai pra cama. Você vai se sentir vazia no dia seguinte. Eu não me permito me envolver quimicamente com a pessoa de início, porque eu percebo, Cami, que eu perco a minha inteligência. E isso é verdade, sabe por quê? Pensa naquele cara que você tá conhecendo pela primeira vez, ele se veste muito bem, ele fala muito bem, ele chega numa BMW, que é isso que a maioria das mulheres adoram. Leva você lá no Palácio Tangará, pede uma cristal, tudo isso vai munindo ele de encantamento. Sim. Toda mulher vai achar ele incrível. E aí o que acontece? Ele maltrata o garçom. Aí ele maltrata o garçom e a mulher pensa assim... Nossa, ele maltratou o garçom. Ela sabe, ela sente isso. Só que ao mesmo tempo ela pensa assim... Nossa, mas ele é tão bonito, ele tá tão bem vestido. Eu tô no Palácio Tangará, ele tá me pagando uma cristal. Ah, eu vou ver como é que é o beijo dele, né? Aí ela sai, ela se permite continuar. Aí ela sai com ele, entra no carro, ele dá um beijo nela. Ela pensa, meu Deus, o beijo é maravilhoso desse cara. Eu vou transar com ele, porque o sexo deve ser maravilhoso. E aí ela vai e transa com ele. O que acontece? Esse cara... Bom, em geral a gente já sabe. Ela fica na mão dele. Ela fica totalmente dependente dele. Ela até sai com ele de vez em quando. E ele continua ou diminuindo ela. Aí vem outras questões que ela não consegue enxergar. Porque ela já está envolvida quimicamente com essa pessoa, emocionalmente. Então ela não consegue mais enxergar. E aí os relacionamentos
acontece desse jeito que a gente fica, nossa, eu tô super dependente desse cara, eu não consigo sair dessa relação. Só que você teve um sinal no primeiro E não encontro enxergou. e ainda você se permitiu. E eu concordo com você, quando a gente se envolve quimicamente com a pessoa, é muito difícil Muito. você separar depois e enxergar. Por isso que eu falo que eu perco a minha inteligência, então eu não me permito me envolver. Nós perdemos a nossa razão, porque a mulher, ela é mais emocional. Então, quando ela se envolve quimicamente, emocionalmente, ela já perdeu toda a racionalidade dela, porque nós temos um pouquinho só de razão. Aí, ativou a nossa emoção, aí a gente se apaixona e perde completamente as estribeiras. E não Exatamente. consegue enxergar esses sinais. Aí você entra em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, mas ele deu o sinal lá atrás. Só que a Totalmente. sua emoção não deixou você enxergar. Falo que os sinais, eles são tão claros que eles nos cegam na maioria das vezes. Eles são claros. E a gente encontra desculpa pra gente mesmo, né? Ah, não, mas Sim. aquele dia ele não tava bem, foi só um detalhe. E não é. Não é. O detalhe faz a diferença. Totalmente. Sempre os detalhes fazem a diferença. E se nós observarmos esses detalhes, a gente não se engana mais e não se frustra. Totalmente, muito bom. Deixa eu só para não perder, que a Angélica comentou aqui, como ser mais delicada com o marido no meio do estresse diário. É muito difícil, principalmente quando somos sócios. Delicado mesmo. Quer dizer, não sei. Vamos ver. Trabalho e relacionamento, porque ficam 24 horas o tempo todo juntos, né? É casa, é trabalho. Como ela se chama mesmo? Angélica. Angélica. Acredito que ouvindo mais do que falando já seria um bom ponto. Nós mulheres, nós somos mais conversantes, né? Nós falamos. E aí nós acabamos não tendo a nossa voz ouvida ou sendo muitas vezes repetitivas, enjoativas. E quem tanto fala, não tem vez. Então, lembra lá da nossa infância? A mãe fala, a criança continua pulando no sofá, quebrando tudo, virando. O pai chegou e falou, não. Pronto. É porque o pai falou uma vez só. Então, quando nós falamos muito, nós acabamos perdendo a nossa credibilidade. Então, ouvindo mais um pouco. Ouvindo mais do que falando. Ou quando você fala e se posiciona, né? Nossa, achei ótimo. O silêncio, ele é uma característica muito da mulher. A mulher é mais calma, é mais serena. Então, ouvindo um pouquinho mais. Tá certo. E respeitando esse espaço. Se você tá vendo que a pessoa tá super estressada, não é o momento de ter uma DR, ter nenhuma conversa. Só vai piorar isso. né? Porque o estresse, o comportamento que a pessoa está tendo com você, não tem relação a você, mas sim com algo interno dela. O estresse, a grosseria, não tem a ver com você, mas sim vem de dentro da pessoa. Sentimentos são internos. Então, silencia, deixa a pessoa falando sozinha, sai, toma uma água. Exatamente. Dorme no outro dia, não tem assunto que não seja resolvido após uma boa noite de sono. Totalmente. A melhor coisa que tem é a gente deixar pro dia seguinte tomar a decisão. Exatamente. Ai, eu tô adorando o nosso papo, mas estamos chegando no final. E eu quero fazer as últimas perguntas aqui. Depois eu vou deixar você falar, chamar pro teu Instagram. Mas eu queria saber, Cami, o que a vida tem que ter para ela valer a pena? Uau, pergunta profunda. O que a vida tem que ter para ela valer a pena? Amor, família e Deus. Essas três situações. Eu acho que é o amor incondicional em primeiro lugar. Quando você ama incondicionalmente, você ama a todos. Você ama a sua vida, você ama a sua família, você ama o seu trabalho. Perdoa. Você perdoa, você ama a todos, né? O amor incondicional. Deus, porque é a figura, é a nossa essência, é o todo que nos leva a agir corretamente, é o que nos dá combustível para seguir em frente nos momentos de fraqueza. E família, porque é a nossa base. Né? É da onde nós viemos e são as únicas pessoas que estão ali por nós. É o sangue do nosso sangue, né? A minha segunda pergunta seria essa, o que é Deus pra você? Mas eu acho que você falou tudo já. É incondicional, é tudo pra nós. E o nosso Deus, ele é individual. É um Deus só, mas ele é individual. Cada pessoa sente de uma maneira, cada pessoa se comunica com ele de uma maneira. Existem pessoas que frequentam a igreja e se conectam com ele lá. Mas existem pessoas que estão lá no seu cantinho antes de dormir, conversando, também estão conectadas com ele. Então o Deus é muito individual, mas ele é necessário. Porque é ele que nos guia, é a nossa força no nosso momento. E não lembrar dele apenas no nosso momento de fraqueza. Mas no nosso momento de alegria e agradecer também. Que ele também faz parte, né? Não esquecer. Totalmente. A gratidão, nossa, Sempre. É tudo. E o que não aconteceu na sua vida e que fez mudar o rumo da tua trajetória?
que não aconteceu na minha vida que fez mudar o rumo da minha trajetória? Acho que tudo que aconteceu era para acontecer. Nada ficou por não acontecer. Eu acredito na ideia de que nós já temos o nosso caminho a ser percorrido. Então, aquela porta que fechou foi porque era para ter fechado. Aquele relacionamento que não deu certo foi porque não era para ter dado certo. Foi uma lição. Aquele não que nós ouvimos era para ter sido um não, para ter ressignificado e ter dado motivo para lutarmos para acontecer algum outro motivo. Então, tudo que não aconteceu, ainda bem que não aconteceu. É, isso aí, agradeça, né? Muito. Esses dias eu postei isso também no meu Instagram. Cuidado a porta que você está insistindo tanto para abrir. Se ela não tá abrindo, ela não é para você abrir essa porta. Exatamente. A gente insiste. Então, eu também nas minhas orações eu falo isso. Deus, obrigada pelos nãos. Obrigada pelos momentos difíceis. Obrigada por tudo, porque nós somos um mosaico de tudo que nós vivemos. Nós somos um mosaico do que nós escutamos, do que nós lemos, do que nós ouvimos. Então, tudo que nós passamos até hoje foi que criaram exatamente quem nós somos aqui. Maravilha. Cami, eu amei demais. Vai ter com certeza um episódio 2 aqui com você. Temos muito a trazer, essas informações eu acho que é valiosa. E fala um pouquinho onde que as pessoas podem encontrar você. Mi, eu que agradeço. Uma honra estar participando do episódio 2 aqui com você. Desejo sucesso no seu projeto. Com certeza já está sendo, será mais ainda. Conte comigo. Convite aceito para um segundo episódio já. Oba. E para todos que nos seguem, minhas redes sociais é @CamiPastori, TikTok, Instagram, YouTube, todas as redes sociais tem conteúdos diários, dicas, exercícios, informações, teorias a respeito de autoconhecimento feminino, autovalorização, relacionamentos, tudo isso para você se tornar uma mulher acima da média. Entre lá. Caso vocês estejam nos assistindo através aqui do podcast, manda, oi, te encontrei lá no podcast. Manda mesmo. Isso, pra gente se comunicar um pouquinho mais. E amei demais. Poderia ficar falando por mais 2 horas aqui. Com certeza, eu também, amei demais, muito bom. E, gente, acessem mesmo. Aliás, tá na descrição aqui do vídeo o Instagram da Cami também, podem acessar lá e acompanhem, porque só o conteúdo de graça que ela larga lá, eu aprendo, adoro as caixinhas que você responde, porque as respostas são ótimas, então fiquem atentas por lá. Eu falo muitas vezes, até hoje numa live eu falei isso, nós podemos responder 1000 caixinhas de perguntas, mas existe algum momento da vida que você vai precisar saber você responder. Existe algum momento da sua vida que você não vai ter a Cami mentora lá, então você vai precisar ter esse conhecimento para saber sair bem dessa situação. Perfeito, maravilha. Obrigada, Cami mesmo, obrigada a todo mundo, um beijo grande, fique com Deus. Tchau. Um beijo.